ele vai dar uma aula, tá? Pode botar aqui o vídeo. Vai ser no YouTube? Vai ser No Instagram, isso aí é Instagram. Isso, vai ser no YouTube, né? Quer dizer, uma das aulas, a aula vai ter na quarta-feira já está ao vivo. Isso, e quarta-feira, para quem estiver aqui em São Paulo, a gente vai ter o lapidar, né? Presencial, né? Aqui, e também vai ter online, né? Para quem quiser acompanhar. E então, um bom dia para todos. Dá uma viradinha para cá para dar um bom dia para o pessoal. Olha aqui, Para ele. aqui, para Bobo, Hare Krishna, a deidade, a já viu deidade, a estou deidade. aqui. Então, ó, Glorificai, Você quer que vira direto lá ou você quer que vira para seu lado? Você quer que vira para seu lado ou ao contrário? Chaitanya. Pra mim, né? Estou eu aqui também, ó. Aqui você fala, aqui já virando. Então, bom dia a todos. Agora foca nele que vai dar aula. E agora, Prabhu Harikanta vai dar aula. Prabhu Harikanta, Prabhu Boda. Confundiu. Caraca. Aqui está muita claridade. Aí sim, ela quer. Vou pegar a água. Cadê ele? Desculpa aí, gente. Confusão. Então nós vamos fazer essa live, acho que já estamos ao vivo. Para quem quiser ir pro YouTube, né? Tem. Já está ao vivo no YouTube também. Sim. Estamos lendo do Bom Dia aí, Rio de Janeiro. Vamos fazer aqui a live para o ISKCON Rio de Janeiro. E vamos ler do capítulo 4, o canto é o canto 3 e o verso que me foi destinado. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, né, recitando o Bhagavatam. É o verso 34, ok? Acho que já tem gente ali, já podemos começar. Então, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, 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 Vasudevaya. Se eu cante um pouquinho, o que vocês acham? Posso cantar um pouquinho? Vamos cantar um pouquinho, né? Eu estou aqui, pega o harmônio aí. Bota o harmônio ali, cantinho. Jayurada Madhava Jad Bihari, Jayurada Madhava Jad Bihari, Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya, Gopi Janavalabha Girivaradari, Yashodanandanam Brajajanandanam, Sudanandanam Brajajanandanam, Yamunatira Vanachari, Yamunatira Vanachari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Haribo, 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 Gora Haribo, Nita Gora Haribo, 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 Gora Haribo, Prabhupada, 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 Prabhupada. Todas glórias são devotos unidos, Hare Krishna. Todas glórias são devotos unidos, Hare Krishna. Todas glórias são devotos unidos, Hare Krishna. Todas as glórias sejam para Shri Guru Gauranga. Então é isso aí. Vamos começar. Eu estou aqui pelo Facebook. Estou aqui no Centro Cultural Hare Krishna, dentro de Bhakti Yoga. Estou aqui ali com as deidades ali no fundo, belíssimas deidades. E vamos fazer aqui a nossa leitura. Então, fazer de novo as oferendas aqui, a reverência. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então o verso é o tema Vidura aproxima-se de Maitreya Rishi. E o verso para mim hoje é o verso 34. Então vou ler o verso. Dehanyasam chasaivam Jiranam Dairyavardanam Anisham Duskarataram Pashunam Viklavatmanam. Então, lê o significado das palavras. Dehanyasam, entrando no corpo. Cha, também. Tasya, seu. Evam, também. Dhiranam, de grandes sábios. Dairya, perseverança. Vardhanam, aumentando, Aniyesham, para os outros. Duskarataram, muito difíceis de serem cobertos. Difíceis de serem descobertos. Pashunam, aí vem de pasto, Ahara Nidra Bhaya Maitunancha. Toda vez que eu vejo essa palavra pasto, eu lembro que o nosso Dharma, Dharmandi Kovishesha Dharmena Hina Pashubi Samanaha, que é inerente tanto para os seres humanos, como para os animais, é comer Ahara Nidra Bhaya Maitunancha, comer, dormir, se acasalar e se defender. Mas o homem tem o Dharma, pela qual nós podemos perceber a nossa nosso verdadeiro Dharma. Então, Pashu, bestas, Viklava, perturbadas, Atmanam, com a mente assim. Então, a tradução é o seguinte: atos gloriosos do Senhor e sua aceitação de várias formas transcendentais para a execução de passatempos extraordinários no mundo mortal são muito difíceis de serem entendidos por alguém além de seus devotos puros. Não é? Além de seus devotos puros. E para as bestas, eles não passam de uma perturbação mental.
Então, o significado é: as formas e passatempos transcendentais do Senhor, como são descritos no Bhagavad Gita, são assuntos difíceis de serem entendidos, porque aqueles que não são devotos, para aqueles que não são devotos, o Senhor nunca se revela a pessoas como os Gyanis e os Yogis, e não há outros que por invejarem o Senhor, no fundo de seus corações são classificados entre as bestas, e para estas bestas invejosas o assunto do aparecimento e o desaparecimento do Senhor não passa de uma perturbação mental. Então vamos aqui por parte, né? O que torna-se difícil? Para quem torna-se difícil, né? Então Krishna explica no Bhagavad Gita, né? Jama karma chamedivyam evayuveti tatuataha yaktvapunadjama natiman et sojana. Então Krishna explica que Krishna pode ser compreendido. Ele está falando que ele pode ser compreendido, ele pode ser conhecido como ele é. Mas para quem? Para aqueles que reconhecem, né, sabem, né, Jama, o seu nascimento, né, Jama karma, suas ações, Divya, transcendentais, Divyam, Chame Divyam. Então, e depois ele explica na segunda parte que ao abandonarem o corpo, essas grandes almas, né, que foram yogis, né, Maupetya Punajama, né, Maupetya, que foram yogis em devoção, alcançam, né, a minha morada. Krishna, o Senhor Krishna fala, alcançam minha morada, né? Agora, dentro dos 4 tipos de devotos, né, todos estão passíveis, né, de poder, né, justamente os 4 tipos de devotos, porque tem 4 tipos de pessoas que não aceitam Krishna, né? E aqui no verso, na tradução, né, e para as bestas, eles não passam de uma perturbação mental. A gente vai ver aqui no significado de Srila Prabhupada quem são essas pessoas, né? As pessoas tolas, né? Porque estão confusas, achando que o resultado do trabalho pertence a ela, né? A alma confusa, para que te kriya manani, guna karma sarvasyaha, né? A alma confusa, ela se julgam a causa de suas ações, quando na verdade está sendo conduzida, controlada pelo próprio Krishna, como Paramatma, né? Krishna na verdade só faz 2 coisas: testemunhar nossas ações e ortogar as bênçãos, né? Como verdadeiro desfrutador de tudo, Bhoktaram Tyaga Tapasam, de todas as penitências, de todas as austeridades. Quem conhece isso, Gyatvaman Shanti Richati, quer dizer, vai ter paz. E sem paz não podemos ter vida espiritual, né? Com a mente completamente perturbada, né? Então, começa aqui, né, fazendo essa análise que os 4 tipos de devotos, né, que são pessoas piedosas, quem são eles? Os Artha, né, os que estão numa situação conflitiva, os Artarti, que estão de certa forma buscando, querendo ainda se aproveitar, né, de Krishna, a forma de querer ganhos, né? Artha, os conflitivos, que estão conflitivos, os Artarti, que são os que estão buscando riquezas, e depois os curiosos, que são os Jigyas, né? Dharma, Artha, Artat, Jigyas, que são os curiosos,
E o Gyani, que quase nessa era de Kali, quase não aparece, né? Os Gyanis são raros, aqueles que vêm por uma busca do conhecimento verdadeiramente, né? A gente costuma dizer que cada um estamos mais numa condição de confusão mesmo, conflitivo, né? Ou numa busca maior como curioso. Matagia, a senhora não vai ali no portão abrir? Chegou a pessoa aqui no portão. Então, esse é o ponto. E aí, Prabhupada, ainda nesse parágrafo, ele fala que o Senhor nunca se revela às pessoas com os Gyanis e os yogis. Aí eu lembro do verso que bem Krishna explica, né? No Bhagavad Gita, né? Neha Prakasha Sarvasya Yogamaya Samavritaha. Krishna fala, eu nunca me manifesto, né, para os tolos e ininteligentes, porque para eles estou encoberto com minha energia ilusória, né? O véu de minha Maya, né? Agora, Lokoman Ajan Abhijanati, né? Avyaya, né? Para mim que sou completamente eterno, né? Com minha energia, minha potência interna, portanto eles nunca conhecem que eu sou o não nascido, né? Então, Krishna nunca narra Prakasha Sarvasya, Neham Prakasha Sarvasya, né? Yogamaya Samavitaha. Eu não me manifesto para os tolos e ininteligentes, né? Então, os Gyanis, os yogis, por quê? Estava falando da paz, né? Estava falando da paz. Quem não tem paz, porque eles também vivem perturbados, né? Sakali Ashanta, eles vivem perturbados de alguma forma. Por quê? Porque não são pacíficos, né? Porque Siddhimuktis, Siddhikamis, ou seja, estão sempre buscando algo, né? Querendo algo, né? Poderes místicos, mesmo dentro da seção de Karma Kanda, atividades fruitivas, então eles estão sempre buscando, né? Desejo separado de Krishna, né? Então, Sakali Ashanta, mas quem vive, né, nessa comunhão através do serviço devocional ao Senhor, então estão sempre pacíficos, né? Tem paz, Gyatvaman Shantirichati. Então, mesmo os yogis, né, os diferentes transcendentalistas, mas que não entendem que o processo se deve, né, a conhecer Krishna no seu aspecto pessoal, suas atividades transcendentais, né? Chamedivian, como eu falei, o verso Jama Karma Chamedivian. Então fica muito difícil. Então Prabhupada fala que há outros que, por invejarem o Senhor, no fundo de seu coração, são classificados entre as bestas, e para estas bestas invejosas o assunto do aparecimento e desaparecimento do Senhor não passa de mera perturbação mental. Como se confirma no Bhagavad Gita 7.5, os canalhas que estão completamente interessados ao gozo material, que trabalham muito arduamente, como bestas de carga, não podem conhecer a personalidade de Deus em nenhuma fase devido a Asurika Bhava, ou o espírito de revolta contra o Senhor Supremo. Esses são os Narada, né? São os Duskritines, né? Naman Duskritino mudar para diante Narada Maya Parita Gyana, ou que foram assim os tolos, né? As pessoas que pela ilusão foram roubados, né? Roubado do conhecimento verdadeiro, da verdadeira Gyana, né? Da verdadeira posição como servo eterno de Cristo. Porque todos são servo eterno de Cristo. O amor por Cristo já existe no coração. Só porque eles compartilham da ideia ateísta, né? Que não existe por trás uma força superior, né? Como Krishna fala.
Krishna, ele fala, ele explica, para esse, né, eu estou encoberto. Né? Mas no Bhagavad Gita ele também explica aqui. Ele explica no Bhagavad Gita, quando ele mostra aqui a sua potência, né? Que os homens, eles não aceitam minha posição transcendental quando eu venho nesse mundo material. É assim? Os tolos zombam. Essa ilustração é belíssima, né? Aqui, ó, os tolos zombam de mim, né? Quando eu apareço com minha forma humana, né? Está muito longe deles conhecerem Krishna, né? Então os tolos zombam do Senhor Supremo Krishna quando ele desce na forma humana. Eles desconhecem sua natureza transcendental como Supremo Senhor de tudo do que existe. Esse é o famoso verso, né, que Krishna explica a Arjuna. Então, nesse ponto aqui, fica bem claro que esses Naradamas, os Duskritis, que compartilham da natureza ateísta, o Asurambhava, né, e os Mayaya Paritagayana, que o conhecimento foi roubado, né, porque acredita num conceito, por exemplo, como no conceito da explosão, né, do Big Bang, por exemplo, né, que compartilha que a matéria, né, se tornou-se a vida, que da manifestação da matéria, dos elementos materiais, não existia nada, mas que esse nada explodiu e que deu origem à vida. Não. Tem até um discípulo de Srila Prabhupada, o Dr. Singh, né, que foi inclusive doutor na área de química orgânica. Ele falava, né, o Dr. Singh foi iniciado por Bhakti Swarupa Damodara, né? Ele era americano, era indiano, radicado na América, e se juntou no movimento anos 60, anos 70, com Srila Prabhupada nos Estados Unidos. Ele era doutor em química orgânica, né? Então, ele fez o livro A Vida Vem da Vida, né? Então, a vida não vem da matéria, a vida vem da própria vida. Então, agora no segundo parágrafo, vamos ler aqui a continuação, né? Então, versos 7 e 15, né? Que os canalhas estão simplesmente interessados no gozo material, que trabalham muito arduamente como bestas de carga, não podem conhecer a personalidade de Deus em nenhuma fase devido à sua natureza assúrica, né? Ou o espírito de revolta contra o Senhor Supremo. Então é interessante porque aqui me lembro quando falam as bestas, né, os vermes, mas no próprio Garuda Purana, né, Garuda explica, eu me lembro sempre desse verso porque mesmo as bestas, mesmo os vermes, em contato com o cantado mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare, em contato com o cantado dos santos nomes. Então podemos dizer aqui, né, quantas legiões, quantas de insetos e aqui, né, estão por aqui andando. Então o Garuda Purana, o seu Garuda, ele fica aqui, Kitapakshi Migranancha, Hariyo Sannyasa Chetasan. Ele fala que mesmo as bestas, as aves, né, os insetos, quando entram em contato com o Mahamantra de Krishna, né, para não dizer Sannyasa Chetasan, para não dizer os sábios que verdadeiro com Jnana e Vairagya se tornam renunciados, para não dizer esses que podem, assim, como a vida humana, né, tornar da vida humana, fazer da vida humana seu verdadeiro propósito, para não dizer as pessoas que têm o Dharma, né, que têm a ocupação do conhecimento, né, na forma humana de vida, para não dizer que pode tornar-se um filósofo. Imagina, para não dizer, né, esses que têm a forma humana, que com a cognição, com a inteligência, pode tornar-se um ser humano, né? Então, se mesmo as bestas, os insetos, as aves,
pode tirar benefício quando ouve o cantar do mantra Hare Krishna. Imagina aqueles que podem tornar-se um filósofo, né? Como os devotos estão se tornando filósofos, né? Estamos buscando essa posição da nossa verdadeira Bhakti, né? Da filosofia última, que é ocuparmos no transcendental serviço amoroso ao Senhor Krishna. Então, depois, Prabhupada explica aqui as expansões corpóreas transcendentais manifestadas pelo Senhor para seus passatempos no mundo mortal, e o aparecimento e desaparecimento dessas expansões transcendentais são assuntos difíceis. Aqueles que não são devotos são aconselhados a não discutir o aparecimento e desaparecimento do Senhor, a fim de que não cometam mais ofensas aos pés de lótus do Senhor. A confusão se deve a isso, né? Diferença da matéria e do espírito sem entender a sua posição, né? Que somos Brahman, né? E que o propósito do Brahman, do espírito, é conhecer o Espírito Supremo, Parabrahma. Então torna-se muito difícil, né? As almas confusas, identificadas com o corpo material, julgando-se, né? Julgando ser Purusha, que na verdade é Prakriti, né? Julgando ser Purusha como desfrutador, que não somos desfrutados, porque Krishna, que é o verdadeiro desfrutador, o verdadeiro Bhoktaran, é o verdadeiro desfrutador. Então, quem conhece isso e aceita Krishna como a suprema personalidade de Deus, nas regras, né? O jogo que ele está jogando, né? Ou a sua orquestra, né? Quando ele está tocando sua flauta e ele está orquestrando como regente, né? Quem aceita fazer parte do bando, né? Da banda de Krishna, então vai tornar-se exitoso, né? Sob todos os aspectos. Então, Prabhupada está falando, torna-se difícil, aqueles que não são essas pessoas são aconselhados a não discutir, né? Tanto o aparecimento e o desaparecimento, a fim de que não cometam mais ofensas. Agora, incrível é que mesmo, né, nessa posição de estar questionando sobre Krishna, quando, né, são os 4 tipos de devotos, o Arto, Artat, Jigyasa e Gyani, né, aí Krishna já faz uma consideração que mesmo que venham cometer ofensas, né, abomináveis, atividades abomináveis, né, mas porque são devotos, né, porque só vai se molhar, né, quem entrar na chuva. Não é assim? Se você não veste a camisa, se você não vai na chuva, como é que você não vai se molhar? Né? É como um jogador, né? O cara entra para jogar, mas não está completamente limpo, não levou uma pancada, se esquivou o tempo inteiro, não entrou nas divididas, né? Então, esse aí, e depois ainda quer massagem, né? Esse jogador, né? Sabe, esse jogador meia boca, né? Então não vai poder, né, adentrar nessa analogia, né? Porque Krishna fala mesmo, porque a queda é normal, vai haver quedas, não é assim? Quando você vai para uma luta, você pode ser avariado, você pode ser alvejado, né? Se você cai, mas você pode se levantar, né? Quando você está Ekeha, né? Você está fixo a buscar Krishna. Ekeha Kurunanda, né? O filho de Krishna, o filho de Nanda Maharaj, que é Krishna. Então, ele fala, nem Abhikama na Sosti, ele fala mesmo que venha, né, ocupar as atividades mais abomináveis,
mas se eles se ocupam, né, no serviço transcendental amoroso ao Senhor, eles têm que ser vistos como pessoas santas, né? Pessoas que estão ocupadas. Né? Prabhupada treinou muitos devotos, né, discípulos, né? E às vezes dava serviço, né? Lógico, o mestre espiritual nunca dá um serviço que o discípulo não vai poder conseguir, mas tinha muitos outros já querendo de forma um pouco precipitada, né? Querendo já se ocupar e ajudar a Prabhupada nessa missão, e Prabhupada às vezes fazia considerações: não, espere mais um pouquinho, né? Porque assim como aqui no Brasil, liderado por Hridayananda Goswami, vá lá para Avioma, abre o templo lá, vá com sua esposa, vá abrir o templo lá em Porto Alegre, né? Assim, aí vá lá para Fortaleza. Então, assim como Hridayananda das Goswami Charadeva incumbiu, né, todos os devotos, mas nem todos estavam capacitados para isso, né? Então, mas às vezes as pessoas têm uma certa presunção, achando que podia, e Prabhupada falava: acho melhor você esperar um pouco, né? Mas às vezes ele insistiu, e Prabhupada pediu: vamos dar as bênçãos para que o Prabhu, para que a Mataji consiga fazer esse serviço, que não é tão fácil, né? Muito difícil, né? E iam, né, de forma precipitada, querer abrir algum centro, e aí não conseguiam e voltavam às suas condições de hippie, né? Porque naquele período ali no Topskaja Garden, quando o Prabhupada chegou nos 60, só tinha os hippies, né? E os devotos se tornaram devotos através dali, né? Daquele meio, quando ainda ali cantavam, né, meio envolvidos, né, a droga e toda a alucinação, né? Então, mas como o Prabhupada via, né, se eles voltavam e eles queriam recomeçar, entendendo Krishna, né, como a suprema personalidade de Deus, então o Prabhupada e os devotos nunca deixam, né, nunca execram a condição da pessoa se ocuparem em serviço, né? Então, cometeram atividades abomináveis, caíram, né? Voltaram a tomar droga, né? Mas quando voltava e pediam refúgio a Srila Prabhupada de forma muito benevolente, né, aceitava. E nesse episódio eu lembro que Prabhupada questionava, né, aos devotos, e nesse incidente, por exemplo, desses devotos que vinham e não conseguiam, né, fazer o serviço. E aí um caso específico aqui, quando Prabhupada, quando esses devotos vinham se abrigar de novo em Prabhupada falava: tudo bem, né? Aí pedia para os devotos, façam com que eles tomem banho, né? Tomem banho, e dê umas roupas limpas para ele, depois peçam para que eles vão até os meus aposentos, né, para conversar comigo. Então, eles faziam isso, chegavam lá, iam tomar o darshan de Prabhupada, e Prabhupada comentava algo, né, fazia uma pregação, mas quais são os seus intentos, quais são o propósito de vocês? Não, meu propósito é se refugiar de novo. Prabhupada, por favor, me dê sua misericórdia. Então, tudo bem, tá certo, pode continuar o serviço, pode continuar a atividade, pode se ocupar de novo no trabalho. Aí ele perguntava: Prabhupada, mas como é que eu vou servir? Como eu posso servir? Às vezes completamente aturdido, né? Completamente, assim, devido às drogas, né? Aí Prabhupada falava assim: qual era a sua atividade? Olha a misericórdia de Prabhupada, né? Eu era o comandante, eu era o chefe de Pujari, Digo, sim, comece de novo, né, nessa atividade, vá aos pouquinhos, porque essa é a sua ocupação. Se você já tem um serviço, então comece daí, de onde você parou, comece.
Então para mostrar o quanto Prabhupada era misericordioso, o quanto Krishna, né, é misericordioso, quando imbuídos, né, desses 4 tipos de devotos, que são devotos originalmente, né, naturalmente, mas que por vezes tem que cair, né? Cai, né, por conta da energia ilusória de Krishna, que não é tão fácil, né? Por isso que Krishna explica a Arjuna, Daivihesha Gunamaya Mamamaya Durataya. Essa é a minha energia que consiste nos modos da natureza. É muito difícil de transpor, porque ela é divina, né? Daivihesha Gunamaya, ela é divina, ela é minha energia separada, ela é muito difícil de... Agora, Maevame Prapadyante, Mãe tanto Tarantete, para aqueles que se rendem a mim, torna-se muito fácil, né? É como cruzar a pegada de um bezerro, né, formada nas poças, formada por uma poça, né, que fica aquelas pocinhas, né? Então faz uma analogia que fica muito fácil transpor, passar, né? Ao passo que esses dos kritis, esses que são invejosos por natureza, né, que a gente já comentou aqui, não vai conseguir, né, porque eles estão presos a querer desfrutar separadamente de Krishna, né? Achando que eles são desfrutadores, que não existe Deus, né? E que eu posso ser Deus, por exemplo, né? Então quem compartilha dessa natureza ateísta, então eles têm como ilusão, eles são roubados, né? A ilusão toma o conceito de Ahamamiti, né? Que eu sou, minha, meu, né? Então eles tornam o conhecimento é roubado, né? Devido à sua mentalidade ateísta, não é assim? Aí Prabhupada conclui aqui, estou vendo ali o verso, o horário, são 8h27, eu não vou me estender muito, eu tenho outras atividades aqui, eu estou temporariamente, eu estou morando em Jundiaí, né? Alugamos uma casa muito confortável, e já estamos há quase um mês, né, fazendo o processo de Bhakti, treinando Bhaktins e Bhaktas, as pessoas que porventura quiserem um local para começar o processo. Agora o processo é de resgatar o trabalho missionário, né, dos brahmacharis. É um treinamento para brahmachari e brahmacharinis, quer dizer, né, Bhaktas e Bhaktis. Então está sendo treinado, está sendo feito lá em Jundiaí, né? Urat Sindhu, que inclusive atualmente é o ministro da Educação, o secretário da Educação, ele está treinando lá. Eu estou cuidando da parte espiritual, estou sempre saindo com eles, fazendo santa, tem 5, 6 devotos, então isso é novidade, né? Resgatar esse trabalho na vida de Brahmachari Ashram, treinando esses devotos, para que no futuro, quando venham se casar, né, eles possam continuar na vida espiritual, né? Porque não é tão fácil, sem treinamento, conseguir imergir, né? Sem um treinamento, conseguir entender, inclusive, esses tópicos que estão sendo falados aqui, né? Ou seja, a rendição completa, né? Sarvadharma Parityaja Maikan Sharanam Vraja, né? Então é uma imersão para um treinamento de Bhaktas e Bhaktins. Então eu estou aqui substituindo, né, o Krishna Chaitanya, porque tanto a Vishnu Priya e o Chaitanya, Krishna Chaitanya, Sri Chaitanya estão viajando. Ele foi visitar os pais, o Chaitanya, lá em Fortaleza, e eu estou aqui até sábado, até domingo, né? Ok? Então, para concluir aqui, né, porque como eu falei, eu não vou me prender mais ao assunto, acho que a gente vai concluir aqui. Nosso último parágrafo, Prabhupada explica que quanto mais essas pessoas déspotas, né, essas pessoas de natureza ateístas, os duskritis, né, não os sukritis, os duskritis, né, quanto mais eles discutem o aparecimento e o desaparecimento transcendental do Senhor, no espírito de querer confrontar, né,
que essa é da natureza assúrica, né? De querer confrontar, destituir Deus, né? Como tantos declarados, né? Assúricos, demônios, né? Mas eles entram na região mais escura do inferno, como é declarado no Bhagavad Gita, né? Prahlada Maharaja também explica isso, porque eles não fazem votos, né? De Drida Vratra, entendeu? Porque eles não fazem voto de Drida, eles vão ter que se assim orar da matéria, achando que ele é a causa do seu desfrute da matéria, da sua criação, né? Do seu. Então, Prahlada Maharaja, que desde cedo, na escola de Ananda Yamarka, ele já comentava para as crianças, né, que a forma humana é muito rara de obter. Então, vamos levar o tema muito sério, né? Manusya Jama, Sudulabha Manusya, antes que ocorra outra morte, né? Porque o serviço a Krishna ortoga o benefício de sair do ciclo de nascimento e morte, voltar à nossa posição original como servo de Krishna, né? Originalmente. Então, ele desde criança, ele pregava para as crianças dessa forma, né? Kalmarachare Pragyo Dharmam Bhagavatam Iha. Agora temos que levar esse tema muito sério, muito a sério, antes que ocorra outra morte, né? Antes que você tenha que de novo cair no ciclo do sansara de nascimento e morte. E ele também pregava que né, que porque não faz votos de Drida Vratra. Então, por fazer voto de Griha, de querer desfrutar separadamente de Krishna, Bhogisvarya Prasatatma, né, separado de Krishna, o serviço não vai ocorrer, porque explica Puna Cha Chavita Chavanana, porque não faz voto de Drida, né, eles vão ter Swakrishne Parato Swatova Bipadeta Griha Vratra, Adanta Gopi, eles vão ter que deslizar para esses planetas dos infiéis, né? Danta Gopi Vishatanta Mishan. Por quê? Puna Cha Chavitat Chavanana. Ou seja, porque eles querem ficar mastigando o mastigado, né? Eles querem sempre querer desfrutar separadamente de Krishna. Logo, quando melhora a sua condição psicológica, fisiológica, física, então eles querem desfrutar separadamente de Krishna. Então, por quê? Não fazem voto de Griha Vrata. Então, Prahlada Maharaja explica que nem mesmo Krishna, nem por uma assembleia de Brahmanas, vai convencer a pessoa de querer ficar em Maya, né? Querer desfrutar separado. Não tem como. Mesmo que Krishna apareça, nem por uma assembleia de Brahmanas, por favor, Prabhu, continue no serviço, né? Mas se eles querem, né, se envolver nas ações separadas de Krishna, então não temos como impedir. Não temos como impedir, não conseguimos impedir, nem pela uma assembleia de devotos. Porque eles estão fixos, né? Tornando-se devotos puros de Maya. Parece um eufemismo, né? Mas é assim, não vão largar, né, do desfrute material. Então, nessa situação, Adanta Gopi Vishatanta Mishan Puna vão para os planetas, né, conhecido como os planetas dos infiéis, né? Então, por quê? Por causa do desejo de desfrutar separadamente, ou seja, comer o mastigado, né? Então, Prabhupada comenta aqui, agora a gente vai concluir de verdade: qualquer pessoa que seja contra o transcendental serviço amoroso ao Senhor é mais ou menos uma pessoa Gokaraha, né? É um asno e é uma besta, né? Como é confirmado neste verso do Srimad Bhagavatam. Eu vou ler de novo o verso, né? Os atos gloriosos do Senhor e sua aceitação de várias formas transcendentais para a execução de passatempos extraordinários no mundo mortal são muito difíceis de serem entendidos
por alguém além de seus devotos. E para as bestas, elas não passam de uma perturbação mental. Levando em consideração do verso, né, Garuda, se eles em contato com o serviço devocional, também tornam-se passíveis de se purificarem. Todos conseguem se purificar, desde nas suas atividades favoráveis, né, mantendo as ações favoráveis. Praticuliácia, anuculiácia. O lema é nunca se esquecer de Krishna e nunca deixar de se lembrar de Krishna. Né? Sempre lembrar de Krishna e nunca se esquecer de Krishna. Né? Então, se nesse lema, nesse ponto, as pessoas vêm focadas, esse propósito, então todos tornam-se tangível a tornar devotos, tornarem essas almas que estão aptos, né, a deixar esse mundo, o ciclo do samsara, e voltar ao transcendental serviço amoroso ao Senhor Cristo. Ok? Então é isso. Vamos ver aqui, eu estou com algumas pessoas, vamos ver quem está aqui no... Está o nosso querido Haridashana, o grande yogi místico, o grande yogi, Bhakti Yogi, né? Voltado para os asanas, para a postura, mas com a consecução em Bhakti, com a imersão em Bhakti, né? É incrível, né, a quantidade de pessoas que nesses anos o Haridashana vem treinando, né, e cantando japas, tornando devotos, né? E depois está o Minha Reverência Haridashana, obrigado. Depois está o Marcelo. Quem é que está mais por aqui? Tá, eu não consigo ver. Eu não tenho muita prática. Está o Salmiarupi, minha reverência para boas minhas também, né? Bom, eu não vou tentar porque eu não tenho, não sei, não consigo, não tenho muita prática, né? De ver as pessoas que estão na live assistindo. Mas de antemão quero agradecer a oportunidade, né? Mais uma vez de estar aqui facilitando, lendo o Bhagavata para o Rio de Janeiro, na associação com os devotos aqui nessa live. Tá bom? Então, agradeço por isso. Então, todas as glórias a Srila Prabhupada. Então tá. Haribo.